O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi transferido para a superintendência da PF em Brasília. Ele foi preso preventivamente ontem, como nós acompanhamos aqui, em Santa Catarina. Mais informações de Brasília com André Anelli. O avião da Polícia Federal que trouxe Silvinei Vasquez desembarcou no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília, às 5:45 da tarde, com pouco atraso em relação à previsão original de chegada. Para preservar ao máximo a imagem do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o avião parou longe do hangar da Polícia Federal. Logo depois é que Silvinei Vasquez foi conduzido até a Superintendência da Polícia Federal, onde passou a noite. A expectativa é que ele seja transferido para o presídio da Papuda a partir desta quinta-feira. A prisão faz parte da Operação Constituição Cidadã. A Polícia Federal apura o suposto uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral. A suspeita é de que barreiras policiais foram feitas no segundo turno das eleições, com maior intensidade nos municípios do Nordeste, onde Lula teve ampla maioria de votos no primeiro turno. De acordo com as investigações, integrantes da Polícia Rodoviária Federal teriam direcionado recursos humanos e materiais para dificultar o trânsito de eleitores. Entre os crimes apontados estão prevaricação e violência política. A polícia avançou nas investigações com imagens encontradas no celular da diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar. Tratam-se de painéis com os municípios onde Lula teve mais de 75% dos votos no primeiro turno. Segundo a Polícia Federal, no mesmo dia em que esses levantamentos foram feitos, Marília Alencar tinha uma reunião com o então ministro da Justiça, Anderson Torres. Os investigadores concluíram que existem fortes indícios de que as fotografias que tinham esses conteúdos tenham sido tiradas para o encontro com Anderson Torres. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu também 10 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal e em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. Os mandados de busca e apreensão e de prisão contra Silvinei Vasquez foram expedidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que viu conduta gravíssima e ilícita nos fatos apurados. A Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal também participa das investigações e já começou a ouvir 47 policiais a respeito das denúncias. Na última terça-feira, em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-ministro Anderson Torres negou interferências na PRF com finalidade eleitoral. A defesa de Silvinei Vasquez ainda não se manifestou. De Brasília, André Anelli. Bom, para comentar as notícias do dia, também conosco o Diogo Schelp. Diogo, bem-vindo. Acho que são 2 pontos aí. Primeiro, o que ele pode esclarecer sobre essa suposta interferência na eleição do ano passado? E uma dúvida que nós tivemos ontem aqui durante o andamento do Jornal da Manhã é por que, nesse momento, a Polícia Federal fez essa operação contra ele? Bom dia, Tiago, Beraldo, Lívia, bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa, digamos, simplificar, né, o que significa essa suspeita que paira aí sobre Silvinei e sobre o próprio governo, né, anterior de Jair Bolsonaro. É a suspeita de que o governo, inclusive o próprio presidente, talvez, ou o seu ministro da Justiça, tenham orientado, de fato, a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, um órgão de segurança do Estado, a atrapalhar, né, a locomoção de, principalmente, eleitores do então candidato Lula, que foi vitorioso nas eleições. O motivo da prisão agora se deve, em grande parte, a novos depoimentos e novas evidências de que isso tenha ocorrido, inclusive depoimentos contraditórios de integrantes da Polícia Rodoviária Federal, que, segundo a Polícia Federal, teriam mentido em seus depoimentos, provavelmente no intuito de proteger Silvinei. Isso, obviamente, é gravíssimo e isso pode indicar, então, os motivos pela prisão nesse momento. E por que a prisão? Porque, obviamente, existe um entendimento, e isso Alexandre de Moraes confirmou no seu despacho,
de que ele poderia atrapalhar as diligências, poderia atrapalhar as investigações. Até porque a polícia precisa fazer o depoimento, pegar o depoimento de cerca de 40 integrantes, superintendentes da Polícia Rodoviária Federal que participaram de uma reunião no ano passado com o Silvinei, na qual supostamente teria dado orientação para fazer as blitz, né, aquelas operações no Nordeste e em outras regiões do país. Os dados que estão disponíveis até agora indicam que houve uma quantidade 40% superior de pontos de operações da Polícia Rodoviária Federal no dia das eleições no Nordeste, em comparação com o Sudeste, que é uma região que tem muito mais eleitores, muito mais cidadãos. Então, esse é um ponto importante. O outro é a evidência que foi coletada no celular da então diretora de inteligência, desse mapa, digamos assim, das cidades e das eleições, né, de onde havia mais de 75% de eleitores de Lula, e a informação de que, de fato, as operações se concentraram nessas cidades ou nos arredores dessas cidades. Quer dizer, há uma série de provas, de evidências que indicam de que essa tese, né, essa hipótese de que houve essa interferência realmente ocorreu. E, inclusive, esses pontos, Beraldo, que o Schelp trouxe para a gente, essas investigações da Polícia Federal que trazem essa troca de mensagens entre servidores da PRF, falando justamente sobre essa reunião que teria acontecido como esse direcionamento para que fosse reforçado esse trabalho de fiscalização nessas regiões onde haveria uma concentração maior de eleitores do presidente Lula. O próprio mapa, que também está no contexto das investigações, com o planejamento e o mapeamento desses pontos mais críticos, pensando para o lado da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todas essas provas, segundo muitos analistas, deixam claro que todo o discurso de Anderson Torres durante depoimento na CPMI dos atos de 8 de janeiro caiu por terra. Pois é, Lívia, agora a gente precisa enxergar esse episódio em dois aspectos. Antes, deixa eu dar as boas-vindas ao Schelp. Mas o que acontece? Primeiro, você tem uma necessidade de que se passe um recado claro que instituições do Estado brasileiro não podem, sob hipótese alguma, serem utilizadas para favorecer A ou B. As instituições do Estado brasileiro têm que atuar conforme o interesse público da população, a população como um todo. E isso a gente tem que fiscalizar não só o que passou, mas também o que acontece hoje. Porque a gente vê uma série de coisas acontecendo que também indicam que a própria lei das estatais, que está sendo atropelada e tal, isso tudo tem que ser observado com muita cautela, e é por isso que eu acredito que é preciso passar uma mensagem clara. Se alguém fizer mau uso das instituições públicas, será punido com rigor da lei. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte: quando você tem um processo onde há uma acusação, o governo está assim, pressionando, sobretudo na CPMI, fortalecendo a sua narrativa, até porque tem um acesso quase restrito aos meios de comunicação para reforçar a tese de que houve interferência pelo fato de que, no dia do segundo turno, ou na véspera do segundo turno e no dia do segundo turno, foram feitas 2.000 fiscalizações em veículos de transporte coletivo na região Nordeste, ao passo que no Sudeste foi um quarto disso. Agora, não é isso, assim, tem mais eleitores aqui ou acolá. Primeiro, a Polícia Rodoviária Federal ela não atua conforme o número de eleitores, ela atua conforme o número de veículos, conforme o número de quilômetros de estrada. Então, são outros conceitos. E aí, o que não pode haver é uma banalização da prisão. Isso é que a gente precisa ficar atento, quer dizer, de que forma essa prisão se justifica dentro do contexto da investigação, porque senão vai ser uma série de prisões aí que a gente vai ficar atônito, observando o que está acontecendo, e a população começa a ficar com medo.